nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada... Saudações rubro-negra, galera. Bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão é o Flamengo, tá? Meu nome é Leonardo, tô começando o canal aí, então se inscreva, deixa seu like, comente, informa aí o que a gente pode melhorar. Tá, eu vou trazer alguns conteúdos aí falando de Flamengo, mas também vou fugir um pouco do Flamengo para falar dos nossos rivais, sempre tá de olho nos nossos rivais aí, valeu? Galera, eu vou falar hoje aí para vocês, mostrar aí para vocês mais uma incoerência da mídia paulista, tá? Eles estão alvoroçados em relação à entrevista coletiva do Vitor Pereira, não aceitaram muito bem a explicação que ele deu em relação à saída dele do Corinthians e a vinda dele para o Flamengo. Ele passou todas as informações, ainda criticaram o Flamengo em relação à censura, né? Censura em parte, porque já tinha sido explicado que não ia manter essa informação, até porque a coletiva era do Flamengo, sobre o treinador do Flamengo e não o treinador do Corinthians. Vou mostrar um vídeo aí para vocês da Ana Tasmato, mais uma vez falando sobre o Flamengo, criticando a postura do Flamengo ontem, e o vídeo também do Chico Lang, da Mesa Redonda, canal Mesa Redonda, falando também sobre o Vitor Pereira, ainda muita raiva ainda do coração em relação ao Vitor Pereira, tá? Dando créditos aí ao canal do Sport TV, ao canal Mesa Redonda. Vou mostrar o vídeo. Desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Nunca deve se fazer isso. Nunca deve se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, sabe? Comendo poeira. Simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu estou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. E por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. O Flamengo não deixou. Mas não deixou, mas lá. Estava tudo combinado. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de imprensa, quando eu falei ele teve petizinho. Quando eu falei para você. Que eu vou responder. Quando eu falei para você. É isso. Mas aí que tá. Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca mesmo. Não, mas a pergunta foi feita. É chapa branca. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Vocês sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, está cada vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar, gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não dá certo isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando de puxa-saco que gosta de elogiar dirigente, gosta de elogiar jogador que não é bom. Eles inventam craques. Eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. É áulica. Para quem não sabe o que é áulico, é puxa-saco. Mas a pergunta foi assim. O Camilo, é tão surreal falar sobre isso para mim, assim, que eu tô... Você foi falando, enquanto Pelé está sendo enterrado, o Flamengo apresentou o treinador de uma falta de sensibilidade tão grande, assim, é de um egoísmo tão grande, e que a coletiva, assim, passa a ser uma coisa, para mim, muito efêmera. Ele pode dar as declarações dele, justificar que conversou com a esposa, não conversou, deve explicações para a esposa, não deve. A gente vai ter tanto tempo para falar sobre essas declarações e sobre o absurdo da tomada de decisão, não pelo Flamengo, porque o Flamengo fez correto, né? Tinha que ir atrás de um técnico, sim, o encerramento do trabalho do Dorival, mesmo com títulos, tinham questionamentos. Mas o dia de hoje, o dia que nós estamos enterrando a maior personalidade esportiva do mundo, a gente está aqui discutindo se o Vitor Pereira deveria ou não ter falado com a esposa, deveria ter falado com o Corinthians. Eu lamento ser isso hoje, né?
A gente está aqui para contar a história, para relatar os fatos. Jornalisticamente é importante, é um registro. O Grêmio também, né? Está hoje confirmando o Luiz Soares, a chegada. Acho que é esse tipo de coisa, né? Podia esperar. Muda o voo do Soares. A sensibilidade da falta de sensibilidade do todo me pegou muito mais do que qualquer declaração. Amanhã estaremos juntas novamente no Seleção Sport TV, falaremos muito sobre o Vitor Pereira, mas hoje eu me apego um pouco a essa falta de sensibilidade dos clubes de futebol do Brasil. E isso explica muito porque muitos jogadores não estiveram com o Rei Pelé, porque é esse o respeito que o futebol brasileiro tem pelo Rei Pelé e pelos jogadores de futebol do Brasil. Galera, vocês viram aí os 2 vídeos que eu queria mostrar para vocês. E eu vou abrir uma parada para vocês aí. Uma das razões que eu fiz para criar o canal e ter voz na mídia alternativa é justamente por ver algumas análises da mídia tradicional, a mídia aberta tradicional da TV, e não conseguir rebater de forma imediata. E a mídia alternativa consegue dar essa ferramenta para a gente, por exemplo, no YouTube e outros canais, Twitch e tal. A gente consegue, no momento ali, mandar um comentário, um superchat e rebater e debater com a pessoa que está falando ali em relação a alguns assuntos. A gente viu aí no vídeo, por exemplo, da Ana Thaís Mato, ela falando em relação ao Flamengo ser insensível ao momento que o Pelé estava sendo enterrado. Cara, eu acho de uma incoerência tremenda a Ana Thaís Mato falar uma coisa dessa, até porque os caras estão trabalhando, eles não estão ali escolha, não, é um trabalho do Flamengo, o Flamengo está correndo para alcançar seus objetivos no ano. Então o Flamengo já está um pouco atrasado, porque o Vitor Pereira só pôde se apresentar agora e já tem uma competição, uma decisão no final do mês e ele precisa trabalhar. Então não tem como o Flamengo ficar adiando dias. Tudo bem, o Pelé é um ícone do Brasil, foi o maior jogador do mundo. Só que, por exemplo, é incoerente a Ana Thaís Mato dar uma declaração dessa, enquanto isso que uma competição, a maior competição, uma das maiores competições brasileira, nacional, da categoria de base, está ocorrendo do lado de onde está tendo o enterro do Pelé. Por exemplo, ontem, na hora do enterro do Pelé, na hora que o Pelé estava indo para ser enterrado, a Portuguesa de São Paulo estava jogando. O sub-20 da Portuguesa de São Paulo estava jogando. O Grêmio estava apresentando o Soares. Então, por que só atacar o Flamengo? Por que só falar do técnico do Flamengo? Na minha visão, já começa a ser uma questão de querer ganhar hype, querer ganhar engajamento em cima do Flamengo, porque mal ou bem eles estão sendo falados, aquela famosa frase que o pessoal fala, fale mal, fale bem, mas fale de mim, e parece que é o objetivo deles. O Chico Lang, outra vez sendo deselegante, ele pode ter a visão dele em relação à forma que o Vitor Pereira saiu, também concordo que não foi uma forma correta, porém ele ataca de forma direta o Vitor Pereira e isso pode ocasionar até problema para ele em relação a um futuro processo, porque ele está atacando a pessoa Vitor Pereira e não o profissional Vitor Pereira. Então eu acho que às vezes eles passam até do ponto em relação a esse tipo de ataque, porque não é um comentário, já deixou de ser um comentário, já se tornou um ataque à pessoa, assim como foi ataque ao Abel Ferreira. No mesmo programa deles lá, houve o ataque ao Abel Ferreira e deu no que deu. Então, assim, eu acho que a mídia paulista está muito incomodada com um técnico que eles mesmos falaram que não ganhou nada, que não acrescentou nada e o choro continua. Alguns falam, por exemplo, Zé Elias falou, não tem nada a ver com o Flamengo, e logo depois ele fala, essa diretoria demitiu o Rogério Ceni de madrugada, essa diretoria fez o que fez com o Dorival Júnior. Cara, ninguém no futebol é santo, não tem santo no futebol. A gente vê a todo momento, por exemplo, o próprio Dorival Júnior saindo de Ceará, abandonando um projeto para ir para um projeto melhor, assim como o Vitor Pereira fez agora com o Corinthians, e na situação do Corinthians e do Flamengo com o Dorival, não houve abandono. O contrato dos treinadores acabaram e eles seguiram o seu caminho com a escolha foi uma escolha do clube no caso do Flamengo e uma escolha do técnico no caso do Corinthians. Então, eu acho muito raso eles ficarem voltando nisso, é uma mágoa, mas tem muito a ver com o poderio do Flamengo hoje no futebol brasileiro. E é claro, eles estão se roendo porque não conseguem alcançar o patamar do Flamengo. Galera, outra parada que eu queria falar com vocês é em relação ao Quinteiros. Quinteiros deu uma declaração ontem, falando que lá no jornal da Argentina, da Colômbia, falando que sim, que deseja jogar no Flamengo, que há negociações com o Flamengo, que o staff dele está negociando,
e que deseja jogar no Flamengo. Cara, na minha opinião, que o desejo dele se torne realidade desde que ele esteja focado, porque o Quinteiros tem grandes problemas de lesão e o Quinteiros tem grande problema em relação ao peso, ele tem muita dificuldade de se manter em forma. Se ele vier, ele vai ter que se manter em forma. Aí entra uma outra questão da minha visão. Será que é motivador para ele, é motivacional ele entrar em forma para ser reserva? Ou ele vai querer chegar para brigar para ser titular? Porque você viu na chegada do Gerson que a vontade dele é de ser titular. E pegando até a fala do Felipe Luiz ano passado em relação ao Ayrton Lucas, ele falou, eu não vou entregar fácil a posição para o Ayrton Lucas. Então, assim, aonde eu quero chegar em relação ao Gerson? O João Gomes não vai entregar fácil a posição para o Gerson. O Gerson vai ter que batalhar. O Vidal, o Thiago Maia não vai entregar fácil a posição para o Gerson. O Everton Ribeiro não vai entregar fácil a posição para o Gerson. O Pedro não vai entregar fácil a posição para o Gerson. Então, quem ganha com isso? O Flamengo, porque sobe o patamar do Flamengo. Cara, se eu der uma brecha, o cara vai entrar e vai tomar o meu lugar. Para as competições que o Flamengo tem, Mundial, Supercopa, Recopa, Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, ninguém vai querer ficar de fora. Claro, vai ter espaço para todo mundo jogar, são muitas competições, mas eu acho que ninguém vai querer ficar de fora e quem ganha com isso é o Flamengo. Na minha opinião, isso é agregador. Quinteiros é um meia canhoto, tá? Baixinho, bate bem na bola, bate muito bem falta, tem uma visão de jogo muito boa, é ótimo jogador. Nunca vi, pelo que eu acompanho dele, ele jogando na posição do Arrascaeta, ele joga mais na posição do Everton Ribeiro, vindo ali da esquerda para o meio para poder fazer a criação de jogadas. Mas é um meia que pode vir e agregar muito, até porque se você for comparar em relação à substituição, vamos pôr a substituição, os jogadores essenciais para ser substituído, por exemplo. Na França, o Gerson, por exemplo, teve uma evolução muito grande em relação ao jogo dele, porque ele é o nosso coringa, ele joga em todas as posições, só que para mim ele evoluiu muito nas posições de ataque, nas posições de criação. Com o Jorge Sampaoli, ele vinha jogando ali um pouco mais pela esquerda, como ponta, quase como ponta meia, voltando um pouco mais para o meio, e vinha jogando bem, dando passe para gol, fazendo gol. Então vamos supor que o time do Flamengo necessite de fazer trocas. Por exemplo, sai Everton Ribeiro, entra Quinteiros. Seria uma troca interessante, desde que o Quinteiros esteja interessado em ser jogador do Flamengo e em competir no Flamengo. E pela esquerda, no lugar do Arrascaeta, poderia ser o próprio Gerson. O Gerson poderia entrar por ali e suprir a ausência do Arrascaeta, que é, para mim, o ponto fraco do Flamengo hoje. Quando o Arrascaeta não joga, o nível de criatividade do Flamengo cai de forma extrema. O Flamengo sofre muito para criar jogadas e acaba até caindo o desempenho do time no campeonato. Isso pode custar, por exemplo, um campeonato, e pode custar até uma semifinal, uma final, um jogo de mata-mata, por ele estar machucado, por exemplo, como ocorreu aí na pubalgia que ele teve no ano de 2022. Então, assim, eu acho que o Quinteiro pode vir, pode agregar, seria um grande reforço para o Flamengo, e o Flamengo só ganha com o elenco farto que ele tem, até porque ele tem muitas competições e um objetivo de se tornar o maior time da América e depois o maior time do mundo. Valeu, galera? Galera, eu tô montando os vídeos, como eu disse, eu tô montando meu estúdio ainda, tô montando meu equipamento, meu computador, comprei microfone ainda, tá para chegar, tá? Por enquanto eu vou manter postando vídeo até pra gente ir mostrando meu ponto de vista em relação a algumas coisas que tem acontecido no Flamengo. Peço a vocês aí, galera, deixa o like, compartilha, comenta, me informa o pessoal, ajuda o canal a ganhar engajamento, tá? Se inscreva, é muito importante vocês se inscreverem, principalmente deixar o like positivo, dê visualizações, passa pra galera se vocês gostarem do conteúdo. Se não gostarem, deixa um comentário aí no que a gente pode melhorar, tá? Mas ajuda o canal aí, valeu? Galera, mais tarde eu vou trazer um vídeo falando sobre os rivais, tá? Passando um pouco pelos rivais, o que está acontecendo, a movimentação do mercado, qual a visão, em que estágio estão nossos rivais. O Vasco, que está contratando bastante, se pode ser uma pedra no sapato. A pedra que já é no nosso sapato, que é o Fluminense, que é o time chato que a gente enfrenta todo ano, e sempre tem trazido problema para a gente. O Palmeiras, que até então não tem se movimentado no mercado, tem perdido algumas peças, mas não tem se movimentado em contratações, entre outros, Corinthians,
Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro. Vou tentar fazer um giro rápido com vocês aí em relação aos outros times, para a gente também manter o olho aí do outro lado do muro, para a gente também não achar que estamos muito acima e que ninguém pode nos alcançar, que isso pode ser prejudicial para a gente. A gente sempre tem que estar de olho nos nossos inimigos ali, nos nossos rivais ali, para também não deixar de ter informações em relação a eles. Valeu? Galera, brigadão de novo. Deixa o like aí, galera. Viu o vídeo. Mesmo que não veja o vídeo todo, dá um like, comenta, se inscreva no canal, dá uma moral, não custa nada se inscrever no canal. Beleza? Valeu!